quantos salários mínimos são necessários para se comprar um Bitcoin? Esse é o nosso assunto de hoje. Bora pro vídeo! Muitas pessoas estão ouvindo falar do Bitcoin apenas agora e ainda não entenderam o que ele significa. Bitcoin é uma moeda digital. Dizemos que ela é descentralizada. Isso porque não existe nenhum governo que mande nela. Ela não necessita de terceiros para poder funcionar. Isso significa que você não depende de bancos, outras instituições financeiras ou qualquer governo mundial para poder movimentar o seu dinheiro. E apesar de existir centenas de projetos digitais parecidos, o Bitcoin foi a pioneira, foi a primeira criptomoeda inventada no mundo. Bom pessoal, já vamos abrir a planilha fazendo um comparativo entre o preço do Bitcoin com o preço do real brasileiro ao longo dos anos. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal e se você gosta do conteúdo de criptomoedas e investimentos e não quer perder nenhuma novidade, quer estar por dentro dos lançamentos, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha para que o YouTube entregue para mais pessoas. Estamos com vários conteúdos bacanas, uma série investindo em cripto do zero, em que a gente aporta R$100 em cada episódio em alguma cripto promissora, então não deixa de conferir. Vamos lá para a planilha. Então aqui, quantos salários mínimos para se comprar um Bitcoin? Claro que a gente tem que considerar vários fatores, como por exemplo, o salário mínimo da época, o valor do dólar da época, o preço que o Bitcoin era negociado, e depois dessas variáveis a gente vê se um salário mínimo conseguia comprar mais de um Bitcoin ou se eram necessários vários salários mínimos para se comprar apenas uma unidade de Bitcoin. Então eu fiz o levantamento dessas informações aqui para a gente fazer o nosso cálculo. O salário mínimo da época, por exemplo, quando o Bitcoin se tornou conhecido, pelo menos lá fora, em 2010, o salário mínimo aqui era R$510. Hoje temos um pouco mais que o dobro desse valor. Claro, tem que considerar a inflação do período e tudo mais, mas nós estamos hoje com um salário de R$1.100. E aí a gente vai pegar todos esses anos e fazermos o comparativo com o preço do Bitcoin. Uma outra variável é o preço do dólar. Isso porque a gente está falando de 11 anos e o dólar não permaneceu com a mesma cotação de lá para cá. Para a gente ter uma ideia, em 2010 o dólar fechou o ano a R$1,70, depois R$1,86 e assim foi subindo. Hoje, em 2021, ele está cotado a R$5,70. Já chegou ali mais próximo dos 6 e teve uma corrigida. Uma outra variável a ser considerada é o preço do Bitcoin em dólares. Isso porque nas cotações internacionais do Bitcoin, a gente sempre utiliza o dólar. Então a gente vai pegar o preço da cotação oficial do Bitcoin naquele ano e vamos considerar o valor do dólar no ano para poder saber quanto valia em reais. Então, por exemplo, em 2010 o Bitcoin custava 39 centavos de dólares. No slide anterior, a gente viu que em 2010 o dólar era R$1,70. Então a gente vai pegar 39 dólares e vai multiplicar por R$1,70 para saber quanto que custava o Bitcoin em reais naquela época. Eu já fiz essa conversão para facilitar a conta da gente e essa conta daria 65 centavos, por exemplo, no ano 2010. Aqui nós temos todos os valores em reais e a gente vê as discrepâncias de valores, né? Em 2010 ele valia centavos, depois passou a valer R$5 e foi valendo mais, depois corrigiu e subiu e caiu de novo e agora está ali num valor bem elevado. Longe da sua máxima histórica, a sua máxima histórica é próxima aos R$400 mil, mas ainda assim um valor bem elevado para uma criptomoeda. Aqui nós temos a tabela em que iremos preencher para saber quantos salários mínimos são necessários para se comprar um Bitcoin ao longo desse período. Aqui nós temos o salário mínimo, o valor do dólar, o preço em dólares e o preço em reais. Então, a gente vai considerar se um salário mínimo conseguia comprar mais de um Bitcoin ou se eram necessários vários salários mínimos para se comprar
uma única unidade da moeda. Em 2010, o que um salário mínimo comprava? Ele comprava em torno de 784 bitcoins. E por que isso? Porque o salário mínimo na época era R$510, como a gente está vendo aqui. E o preço do Bitcoin em reais eram 65 centavos. Então, era possível comprar 784 bitcoins naquela época com um salário mínimo. A gente pode colocar aqui que um salário comprava 784 bitcoins. Um salário comprava 784. Beleza? Em 2011, um salário mínimo comprava 93 bitcoins. O salário mínimo custava R$545 e o Bitcoin já tinha subido um pouco de preço, mas ainda assim conseguia comprar 93. Claro que a gente vê uma grande queda aqui já, né? Conseguia comprar 784 no ano anterior e aqui passou para 93. Em 2012, o salário mínimo conseguia comprar 24 bitcoins. Com seu valor de R$622, o Bitcoin já custando na casa dos R$24,96. Em 2014, o salário mínimo conseguia comprar bem menos, 0,25 bitcoins. Ou seja, nenhuma unidade inteira já era possível comprar mais, já que o salário mínimo estava em R$678 e o Bitcoin já custava os seus 2.609. Então, nesse caso aqui, para se comprar um Bitcoin, eram necessários 4 salários mínimos. Veja a diferença de preço de 2012 para 2013. Era R$24 uma unidade de Bitcoin, aqui passou a ser 2.609. Em 2014, um salário mínimo comprava 0,9 Bitcoins. E é interessante que nesse caso o real brasileiro ele se valorizou em relação ao Bitcoin. O Bitcoin passou de 2.609 a valer R$801. Teve uma grande correção. Com isso, eram necessários aproximadamente um salário mínimo para se comprar um Bitcoin, um pouco menos que um salário. Em 2015, o salário mínimo comprava 0,45 Bitcoin. O salário mínimo estava valendo R$788, enquanto que o Bitcoin estava na casa dos 1.741. Com isso, eram necessários um pouco mais que 2 salários mínimos para se comprar um Bitcoin. Em 2016, um salário mínimo comprava 0,26 Bitcoin. Olha que interessante. Em 2016, o salário mínimo tinha o mesmo poder de compra sobre o Bitcoin aproximado do que em 2013, quando ele comprava 0,25. Então aqui também eram necessários em torno de 4 salários mínimos para se comprar um Bitcoin. Em 2017, um salário mínimo já comprava bem menos, comprava 0,014 Bitcoin. Isso porque o Bitcoin passou a custar R$ 65.600. Com isso, eram necessários para se comprar um Bitcoin 70 salários mínimos. Já em 2018, com o salário mínimo a R$ 954, um salário mínimo comprava 0,06 Bitcoin. O que quer dizer que para se comprar uma unidade inteira, eram necessários 15 salários mínimos. Em 2019, há 2 anos atrás, o salário mínimo já estava chegando próximo aos seus R$1.000, com o Bitcoin na casa dos 30.484. E era possível se comprar de Bitcoin com um salário mínimo apenas 0,03. O que quer dizer que para comprar uma unidade inteira da moeda, eram necessários 30 salários mínimos. Em 2020, o salário mínimo já na casa dos 1.045, um salário mínimo comprava 0,006 Bitcoin.
o que quer dizer que eram necessários 154 salários mínimos para se comprar uma unidade inteira. Por que isso tudo? Porque o Bitcoin já custava 161 mil reais nessa época. E no presente ano, 2021, que temos o salário mínimo em R$ 1.100, o Bitcoin valendo 267 mil reais no dia de hoje, um salário mínimo consegue comprar apenas 0,004 fração de Bitcoin. Para se comprar uma unidade inteira de Bitcoin, é necessário 243 salários mínimos. Uma grande quantia, não é não? E com isso a gente vê que, com o passar do tempo, apesar das quedas que o Bitcoin teve, em 2014 era necessário um salário mínimo para se comprar o Bitcoin. Hoje são 243 salários mínimos. A tendência que a gente vê, apesar das correções, é de crescente alta para o criptoativo. E você, o que você acha que vai ser em 2022? O Bitcoin vai continuar se valorizando? Esses 243 salários mínimos ainda comprarão um Bitcoin? Ou terá que ser bem mais que isso? Se você gostou desse conteúdo, não deixa de comentar e não deixa de compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a ele. Até mais!